vamos nessa aí, para questões de prova. Está aí uma frase famosa que é atribuída aí ao Lincoln, né? E se você pesquisar, você verá aí que ela aparece de várias formas, né? Aqui está falando de, se eu tivesse 1 hora para cortar uma árvore, usaria os primeiros 45 minutos para afiar o meu machado, e realizar questões de prova é afiar o machado. Pessoal, vocês verão aqui que esse assunto, que era um assunto marginal, coadjuvante, há uns 5, 10 anos atrás, o NTP, ele passou a ser protagonista em várias provas, que são provas aí tocadas por bancas conhecidas e nem tão conhecidas, né? Essa primeira questão é a questão aqui do Sebrasp, Telebrás, especialista em gestão de telecomunicações, analista de TI, uma questão de 2022. Com relação aos servidores DNS e NTP, julgue o item seguinte. Uma das desvantagens de um servidor receptor NTP é que ele não permite o bloqueio de uma solicitação. Então, NTP, Network Time Protocol, ou protocolo de tempo para redes, é o padrão que permite a sincronização dos relógios, dos dispositivos de uma rede, como servidores, estações de trabalho, roteadores e outros equipamentos a partir de referências de tempo confiáveis. A questão está errada porque ela diz que ele não permite o bloqueio de uma solicitação e, de fato, ele permite sim. Então, essa questão ela está errada. A próxima questão já é uma questão mais rebuscada, da FGV, de 2021, mas uma questão para auditor, né, gente? Então, o Tribunal de Contas lá da Amazonas, em que eles solicitaram que uma organização, enunciado da questão, uma organização contratou um consultor de segurança em rede de computadores, pois ela estava preocupada com possíveis ataques distribuídos de negação de serviço DDoS nos seus sistemas de correio eletrônico, SMTP, web, HTTP, transferência de arquivos FTP e sincronização de horários NTP. Então, e acesso remoto SSH. Então, ele vai citando aqui, né? E nós vemos, de acordo com o que é citado, é possível perceber que temos vários envolvidos aqui, né? Ele fala aqui, por exemplo, o sistema de correio eletrônico. Aí ele fala sobre o web HTTP, ele fala sobre FTP, fala sobre NTP e fala sobre SSH. Então aqui, 5 envolvidos aqui só nessa indicação. Aí ele diz o seguinte: o consultor disse que um desses serviços poderia estar sujeito a ataques por amplificação, sendo necessária a revisão da sua configuração. E questiona sobre qual serviço ele estava se referindo. Dos 5, né, que foram citados, qual desses serviços estaria sujeito a ataques por amplificação? Bom, o principal objetivo do DDoS, é tornar os seus recursos indisponíveis, tornar o recurso indisponível. Então, o NTP, ele é um protocolo padrão para serviço de sincronização de relógio. Como que é feita essa sincronização? Os clientes enviam requisições contendo um timestamp, que nós vimos lá na PDU, né? Os clientes enviam requisições contendo o timestamp obtido com o seu próprio relógio para servidores NTP, que respondem com o seu respectivo timestamp e o instante de tempo no qual o pacote foi enviado de volta. Com isso, o cliente ele consegue calcular aqui, pessoal, a diferença de tempo entre o relógio do servidor e o seu próprio relógio. Entre outras finalidades do NTP, existem aí os comandos para fins de monitoração. Então ele tem um comando, por exemplo, para fazer o monitoramento cliente-servidor chamado monlist, que é de monitoring, né? Monitoring list. A relação entre o tamanho dos pacotes trocados entre o cliente e o servidor, ela pode ser extremamente discrepante, visto que uma requisição ela contém apenas 8 bytes, enquanto uma resposta ela pode conter centenas de bytes, dependendo das informações armazenadas no servidor,
no momento da interação. Então isso faz com que essa ferramenta, ideal para ataques de negação de serviço, sejam baseados, ataques de negação de serviço baseados em reflexão e amplificação. Então, há que se dizer, né, que tem se usado, de fato, o NTP para esse tipo de ataque de reflexão ou amplificação, que é o que é citado aqui na questão. E para ficar mais claro, para não restarem dúvidas, eu trouxe para vocês aqui uma explicação de como que funciona esse ataque por amplificação, que na prática é dividido, ele tem aqui 4 etapas. Na primeira etapa, o invasor ele usa uma botnet para enviar pacotes UDPs. Pacotes UDPs são enviados com endereços IPs falsificados a um servidor NTP, aqui os servidores NTP servers aqui. O endereço de IP falsificado em cada pacote aponta para o IP real da vítima. Então, o pacote que é enviado aqui, ele está dizendo o seguinte: ao chegar ao servidor, me responda nesse endereço aqui, que é o endereço da vítima. E, de fato, então, cada pacote faz uma solicitação ao servidor NTP, usando o seu comando monlist, que resulta em uma grande resposta. Então, a solicitação é pequena, mas a resposta é grande. Em seguida, o servidor responde ao endereço falsificado com os dados resultantes. Então, o servidor responde para cá. Ele recebe daqui da botnet, mas ele responde para cá, para a vítima. O endereço IP do alvo de ataque, ele recebe a resposta, a infraestrutura de rede circundante fica sobrecarregada com a avalanche de tráfego que é recebido, resultando em uma negação de serviço. Então aqui está explicado como que funciona esse ataque, levando o nosso gabarito para a letra D. Veja que não foi uma pergunta simples não, você precisou aqui juntar aqui conhecimentos de rede com conhecimentos de cibersegurança. Mas a tendência é essa, gente. A tendência é que os mundos, né, tanto de segurança quanto de rede, eles se unam, né? Acontece aí um merge, de tal modo que você, de fato, você tem que transitar entre os dois, conhecendo como que funciona a base, que é redes, e como que funciona aquilo que está ali, né, mais acima, que é a cyber, são os ataques. Então está aí uma questão para auditor do TCE do Amazonas. Sebrasp, Telebrás, engenheiro de redes de comunicação, 2022. Quanto a serviços IP, julgue o item subsecutivo. O serviço NTP é utilizado para compartilhamento de arquivos em um ambiente de rede Unix. Muito simples, uma questão assim que você sabe, você viu aí no decorrer das aulas, que o serviço ele não é utilizado para compartilhamento de arquivos, levando o gabarito da questão para errado. Outra questão, a questão de 2019, VUNESP, Unify Técnico. No que diz respeito ao NTP, do conjunto de protocolos TCP/IP, é correto afirmar que pertence à camada de... Qual camada que nós estamos estudando, né? Estamos estudando aí a camada de aplicação. Então, o nosso estudo está restrito a ela. Então, se você já sabe, você já fica entre essas duas aqui, A e B. Na letra A ele diz assim: e se destina, a aplicação se destina a transferência de notícias para computadores da rede. Ele não faz isso. A aplicação se destina à sincronização dos relógios, dos equipamentos conectados à rede. E, de fato, é um protocolo para sincronização baseado... o objetivo é a sincronização dos relógios e ele está baseado na porta, né? Ele está na porta 123. Responde na porta 123. É utilizado para a sincronização do relógio de um conjunto de computadores. O NTP permite manter o relógio de um computador sincronizado. E foi originalmente idealizado lá por David Mills, da Universidade lá de Delaware. E ainda hoje é mantido por ele e por uma equipe de voluntários, né? O NTP, gente, para curiosidade, para fins de curiosidade, ele foi utilizado pela primeira vez antes de 1985.
sendo ainda muito popular e um dos mais antigos protocolos da internet. Então, gabarito, letra B. VUNESP, Prefeitura de Valinhos, São Paulo, analista de tecnologia de informação, questão 2019. Diferentes sistemas e aplicações, tais como sistemas de arquivos e agendadores de eventos, são sensíveis à data do computador, podendo apresentar comportamento indevido se essas informações estiverem incorretas. O protocolo NTP, atualmente na versão 4, serve para a sincronização de relógios pela rede, operando sobre o seguinte protocolo de transporte e porta-padrão, respectivamente. Então, nós sabemos, se você tiver gravado aquelas facilidades lá da porta-padrão, que é 1, 2, 3, você já chegou à resposta da questão, porque só existe uma com essa característica. Perceba que até aquela dica, né, do que é similar, muitas vezes não está se aplicando mais, né? Você vê que nós temos aqui algumas similaridades aqui, ó. Vou pôr as setas até em cores diferentes, distintas, mas temos a similaridade aqui, temos outra similaridade aqui, ó. As em vermelho estão similares, né, 1, 2, 2, e aqui as em azul também, 1, 2, 1 aqui. Então, veja que essa aqui ela destoa de todas. A única coisa que bateu aqui foi o DP, mas então tá aí, ó. O DP porta 1, 2, 3, essa é a resposta para a nossa questão, o gabarito da nossa questão aqui, que é onde, de fato, o NTP ele trabalha. E eis aqui uma questão que não é fácil, não. Questão de 2019, da FCC, Sanasa, Campinas, analista de tecnologia da informação. Essa questão não é uma questão simples, né? Veja que a pergunta, né? Olha só. Considerando que o NTP, Network Time Protocol, é um protocolo que permite a sincronização dos relógios dispositivos de uma rede a partir de referências de tempo confiáveis, um analista de TI, ele digitou um comando no Linux em condições ideais que mostrou o seguinte resultado. Então ele deixa claro aqui que as condições elas eram ideais. E esse analista ele entra com um comando que traz para ele esse resultado aqui, que está bem destacado aí na nossa imagem, né? Ele indica aqui os servidores, indica o endereço IP, ele traz aqui algumas outras informações, que nós veremos aqui do que se trata, né? Mas aqui, de fato, não tem para onde correr, você teria que conhecer de comandos, né? Então, você poderia usar aqui o recurso aqui da similaridade. Lembrando que, pessoal, que NTP é o serviço que está ali rodando ali no seu ambiente ali, né? É o serviço em si, né? Então, assim, você tem um serviço ali, né? Que o Linux costuma chamar de daemon. Então, ele está rodando. Então, esse aqui é o serviço que está rodando. Então, assim, se você tem um serviço que está rodando, a tendência é que o comando seja diferente do... É uma tendência, não estou falando para vocês que é regra. Então, ficamos entre essas três aqui, essas três opções. Olha só, NTPQ é um programa de realização de consultas ao NTP, que é o serviço que está lá rodando, no background. Quando você executa o comando, e aí eu já vou destacar o comando aqui para vocês, tá? Quando você executa esse comando aqui, que é o NTPQ-CE-PE, o que você está dizendo aí para o seu terminal, né? O NTPQ, ele executará o comando PE, que significa peer. Então, eu digitei lá NTPQ-C-PE. NTPQ-C-PE. O NTPQ, ele executará o comando PE, que significa peer. Esse comando lista informações sobre os servidores, acabei de indicar para vocês ali, os servidores aparecem aqui, né? Ele fornecerá detalhes sobre o endereço IP desses servidores. Ele traz também um offset. Ele traz, que está aqui mais adiante, né? Informação sobre offset. Ele informa também offset tempo, né?
Ele traz também um jitter, entre outras informações relevantes para o processo de sincronização de tempo. Essas informações elas ajudam os administradores de sistemas a monitorar e diagnosticar problemas de sincronização de tempo em suas redes. Então, com um quadro desse, com uma tela dessa, você consegue realizar ou ter um apoio aí no seu troubleshoot, né? Então, pessoal, essa questão não é uma questão fácil e o gabarito para ela é a letra B. Desse modo, finalizamos aí o nosso trabalho aí de afiar o machado, de nos prepararmos para a prova, para o dia da prova, né? Eis o meu abraço. Tchau, tchau para vocês. Nos vemos na próxima aula.